O seu capítulo de número 21. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, o seu capítulo de número 21. Eu estava em casa e como a nossa pastora orou aqui, eu falei: Senhor, eu não quero pregar o que a igreja quer ouvir. Eu quero pregar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Aquilo que nós precisamos ouvir. E por ser culto voltado às mulheres, ser o culto da CIB, eu pedi que o Senhor me direcionasse uma palavra que servisse para a igreja, mas que esse departamento saísse daqui convicto daquilo que Deus nos chamou. Amém? Livro de Gênesis, seu capítulo 21, a partir do seu versículo 14. Você que achou, diga amém. Livro de Gênesis 21, 14. Vai nos dizer assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-lhe sobre seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e se foi andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se assentou, assentou-se de frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia consigo: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou um anjo de Deus a Agar desde o céu e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço ou uma fonte de água, e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Senhor, uma vez mais unindo a minha oração juntamente com a oração da tua igreja, eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor fale e não se cale. Ó Pai, não vou pedir para que diminua eu, que suma eu, e o Senhor apareça nessa noite. Fala com a tua igreja, não o que queremos, mas o que precisamos, no nome de Jesus. Você senta, desocupa suas mãos e aplaude a Deus por esta palavra. Aleluia. Queridos, eu quero ser bem objetiva naquilo que o céu palestrou ao meu coração. O texto que nós acabamos de ler vai nos contar a história de Agar e Ismael. Só que quem é Agar? Quem é Ismael? A Bíblia diz que Deus ele faz uma promessa a Abraão, mesmo Abraão já sendo de idade avançada, e ele diz para Abraão que Abraão vai ter um filho, juntamente com a sua esposa Sara, que na época desta promessa, ainda não era Abraão, era Abrão, e ainda não era Sara, era Sarai. O texto diz que o céu lhe apresenta para eles e lhe faz esta promessa. Só que Sara vê o tempo se passando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e a promessa não se cumpre. O que Sara faz? Sara, ela vai pegar e ela vai tentar dar um jeitinho naquilo que o céu tinha reservado para ela. O texto diz que Sara agora vai ter uma ideia, Carol, e a ideia é pegar a sua serva Agar e fazer se deitar com o seu marido, porque ela vai se apresentar para Abraão e vai dizer: Abraão, o Senhor me cerrou a madre, Ele me proibiu de gerar. Irmãos, a gente que entende de Bíblia, a gente sabe que naquela época era de suma importância para uma mulher ter um filho, principalmente se fosse varão, porque na ausência do pai, aquele filho toma a responsabilidade da casa. E não só por isso, mas porque até no dia de hoje, é o sonho de qualquer mulher, eu creio assim, ser mãe.
É um sonho de qualquer mulher gerar um filho. Filho é bênção do Senhor, filho é projeto de Deus. E ela vai olhar para Abraão e vai dizer: o Senhor me proibiu de uma forma assim, que a Bíblia diz, a gerar. E o que eu vou fazer agora? Eu tive uma ideia, vou pegar H, você se deita com ela e assim a gente vai gerar um filho, porque a gente precisa de um herdeiro. Abraão, naquela época ainda, Abraão, ele vai olhar para essa situação, ele vai aceitar, o texto diz. E assim se passa o tempo e H, ela engravida. O texto diz que quando H engravida, Sara agora vai começar a olhar para H de um jeito diferente. Ela, dentro da sua cabeça, vai colocar que Abraão agora está olhando para ela de olhar diferente só porque H está gerando. Só que o texto, em hipótese alguma, o texto diz que Abraão, ele vai olhar para H ou vai olhar para Sara de uma maneira diferenciada. Isso é coisa que ela põe na sua cabeça pela uma ideia que ela teve sem autorização do céu. Quando ela toma essa atitude, o céu não deu nenhum respaldo para Sara fazer isso. Ela fez porque ela quis e porque ela não soube esperar o tempo da promessa se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto diz que agora ela vai começar a olhar para H de um jeito diferenciado. H vai ouvir por detrás das portas a conversa dela com Abraão e vai se retirar de dentro da casa deles. Quando H está no meio do caminho, um anjo se apresenta para ela e diz: H, por que tu está fugindo da face da tua senhora? Volte para lá. De uma forma traduzida, ainda não é tempo de você sair dentro da casa. H, eu não pedi para ela, aleluia, colocar o dedo onde ela não foi chamada. H, eu não pedi para ela colocar você para se deitar com o marido dela, mas já que ela fez isso, aleluia, eu tenho promessa firmada para o teu filho também. Aleluia, a gente vai olhar para dentro do texto e a gente vai ver que a promessa do céu não é Ismael, a promessa do céu é Isaac. Isaac sim é filho da promessa. Só que aí, louvado seja o nome do Senhor, quando aleluia, Ismael começa a ser gerado, o céu estabelece para ela uma promessa. E essa promessa está no livro de Gênesis capítulo 16, versículo 10. E eu quero ler contigo. Disse mais o anjo do Senhor a Agar: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por tão numerosa que será. Disse também o anjo: eis que este filho que concebe se chamará o seu nome Ismael, portanto o Senhor ouviu a tua aflição. Percebe que aquilo que não era promessa, mesmo assim, agora está sendo abençoado pelo Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, que é bem assim, o céu não permite, o céu não abre o sinal, mas mesmo assim, a gente mete a nossa mão. Porque tem uma coisa que confunde muito o crente, pastora, é a questão da ótica. É por isso que tem um ditado popular que diz que nem tudo que brilha é ouro. A gente pega aquilo dali por visão, acha bonito, acha formoso, e acha que porque é bem formado, é bem bonito, o céu preparou para a gente. Só que não é bem assim. A gente precisa aprender a colocar um semáforo espiritual na nossa frente, para quando a gente for tomar alguma decisão, o céu ou abrir ou fechar esse semáforo. Só que tem coisas que nem é de Deus, mas já que você meteu a mão, ele faz ser. Eu estou passando por uma situação aí com uma certa pessoa, uma moça. Ela me chamou esses dias e ela falou: pastor, eu preciso de uma ajuda. Eu estou pagando preço. E eu disse para ela: por que você está pagando preço? E ela disse: porque eu estou na desobediência. Ô glória, eu disse para ela: aí é que está. Porque existe o preço a ser pago e desobediência
obediência, Cris, não é preço, é consequência. Eu pago preço quando eu obedeço. Quando eu desobedeço, não é preço, é consequência. E consequência e preço são algo totalmente diferente, ó glória. O preço você paga, aleluia, às vezes chorando, às vezes gemendo, mas tu sabe que no final a vitória é garantida. A consequência não. A consequência você passa com a consciência pesada. Por quê? Porque tu sabe que tu está pagando preço por algo que você fez e não era para ter sido feito. Só que aqui tem vezes, Cris, que Deus vai falar assim: não era da minha vontade, mas agora já era. Já que tu botou a mão, agora vai ter que ser. E aí Deus olha para dentro desse texto e faz isso, ó. Sara que tomou a decisão. Mas não é porque a Sara tomou a decisão, nenhuma intenção. E qual intenção é essa? De ter um herdeiro na tua casa. Só que aí quando o tempo passa e a promessa de Deus se cumpre, que é chegada a hora de Isaac, Sara começa a se arrepender do que ela fez. E o que ela faz? Depois de Ismael estar com seus 13 anos, ela fala para Abraão colocar Agar e o menino para fora de casa. Alice, o menino já nasceu. E conforme o menino vai crescendo, vai incomodando ela. Mas o menino não pediu para estar ali, ô glória. Aleluia, aí começa a incomodar. E quando começa a incomodar, ela quer colocar o menino para fora. Aí o texto diz que isso parece mal aos olhos de Abraão. Aí o anjo brada e diz: Abraão, faça conforme as palavras de tua mulher, põe para fora. Aí o texto que a gente lemos, e aqui eu começo a liberar o que o céu colocou sobre a minha vida. O texto que a gente lemos diz que agora Abraão levanta pela madrugada e começa a preparar algo antes de despedir essa mulher. O que ele prepara? O texto diz que ele pega pão. O texto diz que ele pega água e despede ela, dá o pão, dá a água, dá o menino e despede. Gente, água dentro da presença, eu vou liberar isso aqui para ver se você entende, dá um glória. Água dentro da Bíblia simboliza a presença do Espírito Santo. E em João, Jesus vai afirmar: eu sou o pão da vida. Abraão está dizendo: eu vou até te liberar, mas tu vai com a presença, vai com Jesus, ó glória. Eu não vou te liberar de qualquer jeito, eu vou de novo. Água simboliza a presença. E em João, Jesus afirma que é o pão da vida. Abraão está dizendo: aleluia, H, vai com a presença, vai com Jesus. A gente entende que ele despede essa família debaixo de bênção. Só que aí o texto diz que Agar sai e começa a andar errante. E eu fui pesquisar, pastora, esse errante, e o estudo me deu que ela está desorientada, que ela está triste, que ela está abalada por ter sido posta para fora de casa com o menino. E aí no meio dessa caminhada frustrante, no meio dessa caminhada abalada, o texto diz, e aqui eu começo a pregar o que o Espírito Santo me deu na minha casa. O texto diz que a água acaba. Percebe que só é posto para fora, tia Cida, a mulher e o menino, a mãe e o filho. Então a gente entende que não tem ninguém com eles, a não ser a presença, porque Abraão, de uma forma simbólica, deu água e pão, simbolizando a presença. Vai com ele. Só que aí, humanamente dizendo, só tinha ela e o menino. Então a gente entende, isso aqui é questão de lógica, não precisa ser, aleluia, eloquente, pregador, para entender isso daqui. Que a responsabilidade do menino agora passa a ser 100% da mãe. Ela é liberada para fora com uma responsabilidade
responsabilidade. Eu vou melhorar isso aqui. Agora aquilo que era apenas um filho, vira uma responsabilidade. E sai com essa responsabilidade. O texto diz que agora a água acaba. E quando a água acaba, ela vai colocar o menino debaixo de uma árvore. Ela vai se assentar à distância de um arco de um tiro, porque ela vai dizer com ela que não veja eu morrer o menino. Se não tem água, tem sede. E se tem sede e não tem água para sede, automaticamente tem morte. E ela está dizendo, a água acabou, vai bater a sede. Eu não tenho a sede. Então agora o menino vai morrer. Eu vou colocar ele de canto para eu não ver ele morrer. Só que aquilo que ela coloca de canto é a responsabilidade dela. E aí ela larga a responsabilidade, porque acabou a água. Ela larga a responsabilidade, porque a prova bateu na porta. Oh, glória! Ela larga a responsabilidade, porque a morte está ameaçando se achegar. Aleluia! Só que o céu me trouxe aqui para te dizer, mulher de Deus, homem de Deus, não abra mão daquilo que o céu te confiou por conta da adversidade. O céu está dizendo para alguém, a responsabilidade é tua. Ventando ou não, com prova ou não, eu confiei na tua mão. E Agar aqui, irmão, representa as mulheres. Algumas mulheres de hoje, cansadas, sem recursos, sem esperança. E aí quando a água acaba, ela se entrega ao desespero. E ela larga o menino. Diga comigo, os jarões que me perdoem, mas hoje eu vou voltar um pouquinho para as mulheres. Porque assim me conduz o Espírito Santo. Não é porque eu quero, não, irmãos. Porque eu entendo que sendo culto de mulheres, de varão, se Deus quiser falar com a igreja toda, Ele vai falar até com as crianças. Só que agora o Espírito Santo me impulsiona a falar com as mulheres. E não é que nós sejamos melhores do que os homens. Tem muitos pregadores aí que querem colocar as mulheres melhores que os homens. E não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem duas pessoas com responsabilidades diferentes. Às vezes, possa ser que a responsabilidade de um seja um pouquinho mais pesada do que a outra. Mas eu vou liberar algo. Se eu tenho uma mulher, ou se eu tenho um homem, que tem uma mulher ou um homem lado a lado, aquilo que era pesado se torna leve. Porque eu sei administrar juntamente com quem está do meu lado. Só que agora, eu vou pedir para vocês, mulheres, repetir comigo. Mulheres com responsabilidade. E aí no 3 você vai dizer mulheres com responsabilidade. Pode ser bem bonito para o diabo sair correndo? 1, 2, 3. Coisa linda, né? Parece uma frase até simples isso. Aí quando a água acaba, ela põe o menino de lado. E aí, pastor, ela põe o menino de lado. O texto diz que ela se vira de frente para o menino. E ela levanta a sua voz e chora. É o texto que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Que ela põe o menino de canto, ela sai, ela levanta a sua voz e chora. Só que aí o texto me dá uma informação de que quem levanta a voz para chorar é ela. E quando o anjo se apresenta para ela, o anjo vai dizer: o que tens, Agar?
Deus ouviu a voz do menino. Só que, pastora, quem levanta a voz não é o menino. O texto que diz que quem levanta a voz é ela para chorar. Só que o anjo, tio, desce e ouve a voz do menino. E eu perguntei para Deus, porque se quem gritou foi ela, a voz que tinha que ser ouvida era dela e não a do menino. Porque o Senhor falou comigo, ó glória, que Deus, Ele não ouve a voz de quem abandona, Ele ouve a voz de quem foi abandonado. Aí, de uma forma melhorada para você, o Senhor está dizendo: eu só ouço oração de mulheres que têm responsabilidade. Se é mulher covarde, o céu não ouve a oração. Se é mulher desobediente, o céu não ouve a oração. Se é uma mulher que uma hora está dentro, outra hora não está, o céu não responde a oração. E qual é a palavra, missionária? A palavra é para que as mulheres se posicionem, para que quando abrir a voz, o céu responda. Ela grita e Deus ouve a voz do menino. Parece bem, né? Oh glória. Mas por quê? Porque mesmo abandonado, pastor, o texto me dá respaldo para dizer isso aqui. Mesmo abandonado, o menino se posiciona. Ou melhor, o menino se mantém posicionado. Porque o texto diz que aqui ele tem aproximadamente 13 anos. Ou seja, não é nem mais uma criancinha. Ele sabe qual é a responsabilidade. A promessa está sobre ele. Mas não tem como a promessa se cumprir se eu não tiver responsabilidade. E aí Deus ouve a voz de quem foi abandonado. Gente, isso aqui é lindo. Por quê? Porque o nome Ismael significa Deus ouve. Pastora, Deus está fazendo o nome de Ismael. Eu quero liberar isso aqui para você nessa noite. Deus vai fazer jus ao teu nome. Você crê nisso? Deus vai fazer jus ao teu nome, mulher de Deus, homem de Deus. Aleluia, Ele está dizendo: eu vou fazer jus ao teu nome. Aleluia, se permaneça na posição. Permaneça segurando a tua responsabilidade. Não abandone aquilo que Deus te confiou por causa da circunstância. Não abandone aquilo que Deus te confiou por causa de alguns probleminhas. E bem na hora, irmão, que eu estava lendo esse texto, aleluia, que o céu me deu isso, o meu esposo me ligou. E eu estava ali estudando e o telefone tocou, eu atendi, depois eu desliguei. E por uns instantes eu, distraída, pensando em algumas coisas, eu abri o status da Cris. E ela estava postando os trabalhos dela. E ela botou algo mais ou menos assim. Só de pensar que algum tempo atrás eu pensei em desistir da confeitaria. E hoje ela está... Irmão, na hora que eu li aquilo dali, o Espírito Santo de Deus continuou a aparecer no meu coração. E de repente o pensamento de desistência veio por algum problema, por alguma palavra negativa, ou de repente por algum elogio fora do comum. De repente alguém disse para ela: Cris, o teu bolo não estava tão bom assim. De repente alguém disse para ela: esse negócio não vai dar certo não. Só que o céu está dizendo para a gente: se a responsabilidade é tua, não importa o que os outros agarra a tua responsabilidade. Você pode entender o que o céu está dizendo aqui nessa noite? De uma forma simples e suave, o céu está dizendo: não abandone a tua responsabilidade por causa das circunstâncias. Mulher de Deus, não abandone a tua responsabilidade, porque o cenário que você está vivendo parece que não tem mais jeito, porque o cenário que tu está vivendo parece que é de morte. O céu está dizendo: agarra, sustenta só mais um pouquinho.
E aí, eu costumo dizer, Alice, que não adianta dizer eu vou chutar o balde. Se tu chutar o balde, tu vai ter que voltar e buscar o balde de volta. Ah, eu vou largar tudo pro alto, pastora, vai ter que voltar, catar tudo de novo e colocar no lugar. E quando a gente larga uma responsabilidade, o céu faz com que a gente pegue, essa responsabilidade é tua e pronto. Como assim, missionária? Olha o texto. O céu se apresenta para ela e diz: Agar, Deus ouviu a voz do menino. Levanta-te, Agar. Toma pela mão do menino. Cris, olha o que o texto está dizendo para ela. Levanta, Agar, e pega a tua responsabilidade de volta. Tu largou porque tu quis. Pega a tua responsabilidade de volta. Agar, não adianta ficar prostrada chorando, Agar. Aleluia, a água acabou, mas pega a tua responsabilidade de volta, porque eu sou contigo, Agar. E aí ela se levanta, e quando ela se levanta, o céu faz ela contemplar uma fonte de água. Odre, Cris, é pequeno. Aleluia. Isso aqui vai parecer até meio jargão de pregador, mas não é isso não, irmão. É porque de fato o que Deus tem pra gente não é pequeno não. Ou Deus dá direito ou Ele não dá. Ô glória, com Jesus é assim. Não tem meio termo não. Com Ele ou Ele abençoa ou aleluia. Ele está dizendo: Agar, a água do odre acabou, mas o que eu tenho para você não é odre não, Agar. O que eu tenho para você é fonte. Eu não tenho odre não. Agar, aleluia. Eu estou toda arrepiada, irmã. Eu sinto a graça de Deus aqui. Tem gente, pastor, que está acostumado com odre. A vida não anda porque está agarrada no odre. O céu está dizendo: larga o odre e toma posse da fonte. Larga o odre e toma posse da fonte. Aleluia. É fonte que Deus tem para você, é fonte que Deus tem para mim. Cadê você que entende o que Deus está falando contigo nessa noite? Ele está dizendo: não é odre não, é fonte, é fonte. Toma a tua responsabilidade de volta e tu verás o agir de Deus na tua vida. Quando eu largo uma responsabilidade, como eu dizia aqui, não adianta chutar o balde. Se chutar o balde, Miriam, vai ter que pegar de novo. Como eu disse aqui, se jogar tudo para o alto, vai ter que catar tudo e colocar no lugar. Aleluia, quem tem criança pequena é assim. Eu tenho meu filho ali que hoje está me acompanhando. Ele tem um quarto dele, ele tem os brinquedos dele. Quando ele termina de brincar, que ele deixa tudo espalhado, automaticamente eu mando ele catar. Eu digo para ele: vai catar. Aí ele fala: ah, mãe, nada, foi você que brincou, foi você que espalhou, então é você que tem que catar. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente larga algo, aleluia, o céu faz a gente pegar de volta. Você lembra de 2 Reis capítulo 6? O texto diz que, aleluia, o profeta está ensinando o povo. E de repente o lugar que o profeta está com o povo começa a ficar pequeno, Alice. Aí alguém se manifesta e fala assim: ó, vai ter que alargar o espaço porque está ficando pequeno. Aí o texto diz que eles vão para o Jordão catar madeira para alargar a tenda. Quando eles estão lá cortando madeira, o texto diz, você conhece isso daqui? O texto diz que o machado de alguém que está cortando madeira cai dentro da água.
Só que antes deles saírem para cortar a madeira, eles vão dizer para o profeta: a gente só vai se você for justo. Aí o profeta vai. Quando o machado cai dentro da água, isso aqui é lindo demais, é só para quem gosta de Bíblia. Quando o machado cai dentro da água, quem estava cortando madeira com esse machado, bota a mão na cabeça e grita: ai meu Senhor, porque era emprestado. Sabe o que está faltando hoje? É gente que tenha esse temor. Eu vou voltar e vou pegar minha responsabilidade, porque Deus confiou na minha mão, oh glória. Ele se desespera porque o machado não é dele. Até está na responsabilidade dele, mas não era dele. Aí ele chama o profeta: vem comigo. Ah, missionária, você está dizendo que eu estou... Irmão, quem nunca dobrou o joelho para dizer: Senhor, eu não aguento mais. Hoje você está aqui, não está? Sabe por causa de que você está aqui hoje? Mesmo depois de ter orado 30 vezes dizendo que não aguentava mais, é o céu te mostrando que você aguenta sim. E aí, irmãos, é normal você chegar no teu momento de dizer: Pai, para mim não dá. Está ficando difícil, está ficando pesada essa responsabilidade. Só que o que você não pode é se entregar a esse pensamento de desistência. E eu já quero profetizar que se tinha alguém aqui com pensamento de desistência, seja repreendido todo o pensamento de desistência no nome de Jesus. Você não pode desistir, você não pode parar. Tem uma responsabilidade que o céu confiou sobre as tuas mãos. E aí alguém vai falar para o profeta: e agora? Aí olha, pastor, a pergunta do profeta. Isso aqui é do céu, irmãos. Ele pergunta assim, ó: aonde caiu? Vem comigo. Profeta que é profeta tem intimidade com Deus, sim ou não? Sim ou não? Ele tinha intimidade suficiente para falar assim: Deus, me mostra onde está o machado dessa pessoa. Mas não. Ele pergunta para quem deixou cair. Assim, Carol, aonde caiu? Porque quando eu paro, quando eu desisto, o céu sabe exatamente aonde eu desisti. Aí ele te pergunta: aonde foi que tu caiu? Aonde foi que tu parou? Aonde foi que tu abriu essa gaveta e colocou a tua chamada dentro? Aonde foi? E aí quem deixou cair, o texto diz que aponta onde o machado caiu. Aí o profeta encosta o cajado na água e o ferro flutua, diz o texto. Quando o ferro flutua, o próprio profeta poderia estender a mão e pegar, mas não. Ele manda quem deixou cair estender a mão e pegar o ferro que está flutuando. Então você está entendendo que não adianta você largar? Deus, ele vai usar alguém para dizer: aonde foi que tu deixou cair? Oh glória. A responsabilidade é tua. Não adianta correr, não adianta abrir mão. Oh glória. Você vai rodar, rodar, rodar e vai cair no mesmo lugar, porque aquilo que o céu confiou sobre a tua vida está sobre a tua vida. E aí quem deixou cair tem que pegar. Foi o que Deus fez com Agar. Tu largou o menino lá, não largou Agar. Agora você levanta daí, vai lá, busca o menino, estende a mão para ele, e aí sim você vai tomar posse daquilo que eu tenho para você. E o que Deus tinha? A fonte. A fonte. Se coloque de pé comigo. É para você, mulher, que entrou aqui hoje. É para você que Deus quer palestrar.
É contigo que Deus está falando. A responsabilidade é tua, não adianta largar. A água acabou, e aí? A desistência, o abandono não é uma opção para você. Porque Deus, Ele trabalha com quem tem responsabilidade com Ele. E eu quero fazer uma oração contigo. Aonde ela larga o menino, Cris, é no deserto. E tem gente que ainda acha, pastor, que deserto é para matar. Tem gente que ainda acredita que esta prova é para matar. Percebe que quem dá água do odre é Abraão. Abraão é até o cabeça da casa, mas ele é homem. Sabe qual é a outra lição que o Espírito Santo acabou de palestrar no meu coração? A água do odre acabou, H, para eu te mostrar que você não depende do homem. Se eu não quisesse, se eu não pudesse, ou se eu não quisesse vir pregar hoje, com certeza Deus iria enviar outra pessoa. Tem gente que se acha, enquanto uns estão largando, pastora, outros estão achando que são insubstituíveis. E desculpa, tem situação que você realmente é insubstituível, mas tem outra que se você não quiser, a obra não vai parar por causa de você. Mas você vai ter que voltar um dia para pegar a tua responsabilidade. Hoje de tarde eu conversava com uma jovem que postou um vídeo dela cantando, e ela canta muito bem. E se um dia ela assistir essa pregação, como está sendo filmada, ela vai saber que eu estou falando dela. E ela postou o vídeo dela cantando, e a legenda do status era: eu perdi esse meu dom, ou eu não tenho esse dom mais, alguma coisa assim. E aí eu automaticamente comentei para ela, disse: não está perdido não, porque Deus não toma dom de ninguém. Ele está parado, esperando que você volte a movimentá-lo. E aí o céu está falando para você aqui: a responsabilidade é tua. Enquanto a Alice se aproxima, que ela vai cantar uma canção. Enquanto a Alice se aproxima, irmão, eu acredito muito em ato profético. Não sei se você acredita. Se você não acredita, você não é obrigado a fazer, tá? Mas se você acredita, estende as suas duas mãos. Fecha os teus olhos e faz de conta que a tua mão é um papel. Calma aí, Alice. Só um minutinho, você já vai cantar. Faz de conta que a tua mão é um papel. E a tua mente é uma caneta. Não, irmão, feche os teus olhos. Deixa as crianças. Deus deu energia. Graças a Deus que eles têm saúde. Graças a Deus por isso. Faz de conta que a tua mão é um papel e a tua mente é uma caneta. E aí, missionária? Começa a escrever as responsabilidades que o céu te deu. Agora, em uma mão você escreve a responsabilidade que o céu te deu. Vai escrevendo aí, vai. Aleluia. A responsabilidade como mãe, a responsabilidade como esposa, a responsabilidade como líder, como coordenadora, a responsabilidade como amiga. Oh glória, vai anotando aí a responsabilidade que o céu te deu em uma mão. Agora na outra, você vai anotar as responsabilidades que você estava por um trio de abandonar. Isso aqui é muito sério, viu? Que você tem coragem de apresentar para ele aquilo que você estava a ponto de abrir mão, aquilo que você estava a ponto de desistir. Você tem essa coragem de dizer para ele? Enquanto você anota as suas responsabilidades, Alice vai adorar a Deus. Medita aí, vai. Anota as suas responsabilidades, de olho fechado mesmo, vai.
Faz de conta não, Jesus está aí do teu lado, Ele está anotando a tua responsabilidade. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Medita nisso, vai. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, ao perigo. Passo pelo fogo outra vez, mas Deus está comigo. Se está doendo, Permita Deus falar com Deus você. está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento, e não demora a minha prova, e pelos olhos da fé vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Sem a presença de Deus, eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. E quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, ao perigo. Passo pelo
comigo.